e a todos. Então, hoje a gente inicia mais um encontro do nosso projeto, né, o papel do Estado em tempos de pandemia. Para iniciar, a gente vai passar algumas informações, então, de praxe, que é colocar o nome nas notas compartilhadas para registrar a presença, né? Quem está assistindo pela transmissão, então, colocar o nome no grupo do WhatsApp. Depois a gente vai fazer essa lista, né, para emissão de certificados. Com relação às conferências, né, às atividades, após, então, a fala do professor Álvaro, a gente vai ter um momento, então, de disponibilizar 3 blocos de perguntas, né, a partir do bate-papo, tá? Na medida do possível, a gente vai encaminhar todas as questões. Outra questão importante é o grupo organizou, então, uma plataforma Moodle, né, que faz parte das atividades do projeto, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFPEL. Eu acredito que todos estão tendo acesso, né, algumas informações estão sendo enviadas por e-mail de vocês por meio dessa plataforma. É importante também visitar a plataforma, os vídeos das outras conferências e demais materiais, textos, estão disponíveis, então, na plataforma, tá? Então, é importante visitar a plataforma, conhecer, acompanhar as atividades da plataforma. Então, hoje, a gente inicia o módulo 1 das nossas atividades do projeto, que é conservadorismo e neoliberalismo na educação. Então, esse módulo pretende discutir a relação, então, que os políticos, associações empresariais, organizações, ONGs, economistas, comentaristas midiáticos e entre outros segmentos buscam em afirmar uma situação de crise que vive a educação pública, né? E sempre pensando, introduzindo intervenções e criação de modelos capazes de produzir uma superação dessa crise da educação com mais eficácia e essa qualidade, uma dita qualidade da educação. Então, todos se unem, né, em medida de pensar essa qualidade da educação e vão indicando os caminhos para alcançar os melhores índices e rendimentos escolares. Nesse sentido, então, vem incorporando uma linguagem empresarial, né, para a chamada crise, né, superar a crise da educação pública, com base numa discussão neoliberal e neoconservadora. Apoiados, então, nessa racionalidade neotecnicista e economista da privatização da educação pública. Diante disso, a gente organiza, então, um módulo em 3 eixos temáticos: a agenda neoliberal em educação, a relação público-privado na educação e necropolítica e governo Bolsonaro. Então, hoje a gente vai tratar da discussão da agenda neoliberal em educação com o professor Álvaro Hipólito, faz parte do grupo do projeto. Também ele é professor da Faculdade de Educação, né, da UFPEL. Ele possui doutorado nos Estados Unidos. Ele é professor, então, titular da universidade. Ele exerceu a função de pró-reitor de graduação. Ele atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em educação. Também coordena o Centro de Estudos em Políticas Educativas da UFPEL, o CEP. Tem diversas publicações na área da educação, com relação aos temas do trabalho docente, do currículo, do gerencialismo e das políticas educacionais. Então, professor Álvaro, pode começar a sua fala. Obrigado, Simone. Boa noite a todos os que estão aqui presenciando essa atividade virtualmente, né? É uma satisfação para nós, somos um grupo de professores que trabalha na área de políticas educacionais aqui na faculdade, que a gente
tentou proporcionar essa atividade exatamente para manter esse contato com professores da rede, com estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, tá? E de alguma forma discutirmos essa situação inusitada, né, que estamos vivendo no Brasil e no mundo, e que no Brasil estamos tendo alguns percalços que parece que a solução não se avizinha tão brevemente, né? Nós esperávamos já estar podendo retornar no segundo semestre, mas eu particularmente, falo por mim, vejo que estamos com uma situação ainda muito indefinida em termos de solução, né, do quadro pandêmico que vivemos. E parece que falta uma ação governamental, né, no sentido de dar as coordenadas aos estados, aos municípios, e os municípios estão agindo cada um por si, os estados cada um por si, e esse vai e volta parece que só vem prejudicando uma situação que nós já podíamos estar retornando que eu falo no sentido de retornar às atividades, né, de atividades normais nossas, mas o quadro é bastante preocupante. Bom, o tema que eu pretendo abordar é a agenda neoliberal em educação. Portanto, eu precisaria aí falar um pouco sobre o Estado, né, noção de Estado, teoria de Estado um pouco, mas eu acho que na primeira atividade que tivemos, a nossa preocupação foi um pouco essa. O professor Valdemar explicitou bem, né, o momento atual que vivemos de privatização do Estado. Ele focou mais nas universidades, no ensino superior, mas é o quadro que está colocado, assim como a professora Dalila também tratou do direito à educação e do papel do Estado nessas questões, né? E, todavia, eu preciso fazer pequenos comentários a respeito do Estado, né? A agenda neoliberal, ela surgiu no Brasil, ela surgiu no mundo nos anos 80 e início dos anos 90, né? Principalmente em dois países, nos Estados Unidos e na Inglaterra, com o governo da Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos com o governo do Ronald Reagan, que começaram questionavam muito o que eles chamavam de crise fiscal do Estado. O Estado era o Estado de bem-estar social, né, que é o Estado de bem-estar social que foi construído principalmente no pós-guerra, que reconstruiu a Europa, né, e muitos países tiveram que se desenvolver políticas de bem-estar social, que são políticas de provisão dos serviços públicos gratuitos, educação, saúde, e com um Estado com muita preocupação nas áreas sociais, nas políticas sociais, e de tentar estabelecer, como o próprio nome diz, né, uma situação de bem-estar social para a população. Isso se consolidou muito, no entanto, nos anos 80, começa a se ver essa crise do estado de bem-estar social. E a solução que foi dada pelos países capitalistas mais avançados foi recuperar uma agenda econômica neoliberal, que foi uma agenda gerada um pouco antes da Segunda Guerra, mas que teve mais desenvolvimento depois da guerra, e que foi colocada nesses anos mais recentes, como uma grande solução, né, para o enfrentamento da dita crise do estado de bem-estar social. O que a gente viu, principalmente, tem estudos brilhantes do Foucault sobre isso, o nascimento da biopolítica, mas o que se viu é que
não é uma mera política econômica, né, que se pretende controlar o Estado, mas na verdade, é um ideário, um discurso sobre a vida, um discurso sobre a sociedade, né, que é muito mais do que uma agenda exclusivamente econômica. Tá? Então, no campo educacional, isso também é verdadeiro, né? Tanto é que em estudos recentes que foram feitos, uma revisão das políticas neoliberais em vários países mostra que o processo de privatização, né, nesse mundo globalizado, no desenvolvimento da lógica do neoliberalismo, ela se deu, houve diferentes trajetórias no campo educacional, né? Então, rapidamente eu vou falar um pouco disso e depois, então, eu vou entrar melhor nas questões específicas que caracterizam essa agenda neoliberal no campo educacional, né? Então, a primeira trajetória seria o modelo de privatização educativa como parte da reforma estrutural do Estado, né? Dois exemplos típicos disso é o Chile e o Reino Unido, especialmente a Inglaterra, né? E que tiveram experiências mais diretas, mais profundas, de caráter estrutural, que implicaram numa reconfiguração do Estado, principalmente em termos das políticas educativas, né? Então, com regulamentação legal, nos anos 80, processo de privatização com base em reformas estruturais do Estado, sistemas que passaram de um modelo burocrático para um modelo regrado pelo mercado, e que teve uma forte aceitação entre as elites políticas, né, de cada país, o que fez com que houvesse uma consolidação, uma expansão desse modelo no final do século XX e no início do século XXI. Aqui, principalmente no Chile, mas não só, na Inglaterra também, teve uma influência muito forte da escola de Chicago, de um economista americano chamado Milton Friedman. Então, nesses países, a gente pode dizer que houve um caminho ideológico muito forte, né? E o objetivo principal foi de que as políticas de privatização não se construiriam somente na introdução de mecanismos de mercado em educação, nem no envolvimento do setor privado para a provisão da educação. Não, em termos políticos, o principal objetivo, né, consistiu em alterar o papel do Estado no campo educativo. Então, o Estado, que era o Estado provedor, planejador de serviços, ele passa a ser, né, o regulador e o distribuidor de incentivos. Então, essas mudanças estruturais, o que acontece é que elas são de difícil reversibilidade, né, depois de instaladas, por mais que outros governos mais social-democrata, tanto no Chile quanto na Inglaterra, não só tiveram dificuldade, né, de reverter essas políticas, como, inclusive, auxiliaram a implantação ou o desenvolvimento delas em alguns aspectos, né? Não na privatização intensa do sistema, necessariamente, mas na influência e no apoio a grupos de interesse, atores privados, nas parcerias público-privadas, etc. Então, no Brasil mesmo, a gente pode ver que nos anos 2000, com as políticas do governo, dos governos do Lula e da Dilma, muitas das políticas neoliberais, que a gente chama de neoliberais em educação, foram implementadas, como, por exemplo, as políticas de avaliação, né? Foi quando elas tiveram o principal desenvolvimento ou consolidação. Então, esse é um debate que caracterizou muito essas experiências. Há uma segunda trajetória, que é a privatização como reforma incremental. Ela não se deu de forma ampla e abrangente, o exemplo Canadá, Colômbia e os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos, como é uma federação, é um país com 50 estados e cada estado tem muita autonomia, né?
teve dificuldade de implantar uma reforma única. Então, o que se viu foi o incentivo, né, de ir incrementando reformas gradualmente, regionalmente, em alguns estados, em outros, né. Então, durante o governo Clinton, por exemplo, houve desenvolvimento das escolas charter, que são escolas públicas, mas com financiamento estatal e gerenciada privadamente, né. E só mais recente no governo do George Bush é que, com um programa chamado No Child Left Behind, que é nenhuma criança deixada para trás, e depois com o Obama, a corrida para o topo, né, é que houve, vamos dizer, programas nacionais de grande incentivo. Então, em 2012 e 2013, 42 estados nos Estados Unidos, por exemplo, tinham aprovado a legislação a favor das escolas charter. A política de vouchers, que é essa uma que existe no Chile, e que se trata do pagamento para os pais de um valor X, né, para que eles escolham as escolas e paguem por elas, então escolas privadas ou escolas conveniadas privadamente, também se desenvolveu muito nos Estados Unidos, mas é um tema ainda polêmico. Uma terceira trajetória do neoliberalismo, vejam, o neoliberalismo se alastrou globalmente, dos anos 80 para cá, mundialmente, globalmente, né? Inclusive em países onde o estado de bem-estar social é muito forte, que é o caso dos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. Então, mesmo nesses estados, quer dizer, não ocorreu as soluções de mercado típicas, como ocorreu na Argentina, no Chile, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Chile, inclusive, com a privatização de escolas, né? Escolas com incentivo a escolas particulares, e etc. Não, lá nesse país, na Finlândia, por exemplo, não existe escola particular, é só ensino público. Mas lá houve, o que se tratou, tratou de implementar políticas de privatização, não no sentido, como ocorreu em alguns lugares, mas no sentido de uma privatização endógena. Então, na Suécia chegou a existir uma tentativa de implantar um plano de sistema de voucher, mas que chegou até a ser apoiada por setores progressistas, com a ideia de que seria possível construir escolas como cooperativas de professores, por exemplo, ou movimentos que poderiam apoiar certas escolas, mas o que se viu na Suécia, por exemplo, 20 anos depois, é que o número de provedores privados aumentou 10 vezes, né, e a maioria com fins lucrativos. Na Dinamarca e na Noruega, esses processos foram quase que exclusivamente de privatização endógena. Privatização endógena é aquela que copia modelos de gestão, né, do setor, copia modelos de gestão do setor privado e traz para o interior da administração pública. Mas não são processos de privatização, mas no sentido de levar as escolas para o campo do mercado mesmo, né? Na Finlândia, isso foi muito reduzido, porque com o resultado do PISA em 2000, que a Finlândia se tornou um exemplo de boa educação, ela praticamente ficou imune a esse tipo de reformas. Existe uma quarta trajetória, que são as alianças público-privadas, alianças históricas, né? Em vários países, esses arranjos, como por exemplo na Bélgica, na Holanda e na Espanha, em geral são estados que tiveram, assim como o Brasil, né, tiveram muitos embates e, ao mesmo tempo, muita proximidade das relações entre Estado e Igreja. No nosso caso, a Igreja Católica, em outros estados, uma igreja calvinista, na Holanda, mas
de todo modo, existe um conflito entre os interesses liberais e os conflitos entre os interesses religiosos. Mas isso, ao longo da história, permitiu várias alianças desses setores, no sentido de que as escolas, muitas escolas religiosas, escolas particulares, fossem subsidiadas e financiadas pelos estados. Isso ocorreu na Espanha, principalmente após a ditadura do Franco, né, que hoje estão as escolas concertadas, como eles chamam, né, que são escolas conveniadas. E uma quinta trajetória, que é a da privatização por defeito e escolas privadas de baixo custo. Essa é uma experiência que nós não temos muito aqui no Brasil, mas que vem se alastrando muito, né, em países do norte da África, na África subsaariana, na Índia, no Paquistão, em Uganda, que são oferecer nas comunidades onde não há escola pública, porque o Estado não está lá, né, oferecer escolas privadas de baixo custo e com o discurso de que essas escolas vão oferecer uma qualidade, né. Então, isso está avançando tanto que o grupo Pearson criou já um fundo para financiar essas escolas com todo um discurso de que estão democratizando a experiência do ensino privado, né? Tem um professor da Universidade de Newcastle, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que ele criou uma rede chamada Ômega, que trabalha exatamente com esse tipo de escola, né? Escolas de baixo custo. No Brasil ainda não temos, mas eu vejo isso, talvez na educação infantil já há experiência, e eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acho que em comunidades onde o Estado é ausente, né, o terreno para que esses discursos se construam é muito forte, né. A sexta trajetória que eu queria tratar, que é algo que eu vou falar agora e depois eu queria retomar no final, são os processos de privatização da educação que se deram pela via do desastre. Que desastres que estamos falando? Desastres naturais ou conflitos armados, né? A gente se engana quando acha que o interesse de alguns países, como na guerra do Iraque e outras guerras, é só o petróleo. Não, não é só o petróleo. Muitos grupos econômicos ganharam dinheiro com a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra. E empresas muito fortes ganham muito dinheiro com a reconstrução de países, né, como o Iraque, por exemplo. Então, vários setores, estradas e outros setores de infraestrutura são privatizados, essas empresas entram com discurso de reconstrução do país, mas estão ganhando muito dinheiro. Nesse ambiente, né, onde o sistema escolar é destruído, onde a estrutura escolar é destruída, existe todo um espaço para construir um novo discurso, e esse novo discurso tem sido o discurso neoliberal. Em Nova Orleans, por exemplo, na cidade de Nova Orleans, após o Katrina, que foi foi uma tragédia terrível, né, climática, houve toda uma reconstrução da estrutura escolar e da reorganização do sistema através das políticas de vouchers e das políticas das escolas charter. Após os conflitos armados, por exemplo, em El Salvador, foi criado um programa chamado Educo, que é baseado numa gestão baseada na escola, apoiada pelo Banco Mundial, pela USAID, e com toda a lógica da nova gestão pública, né, em que o discurso de autonomia coloca o poder nas comunidades, mas, na verdade, o grande objetivo é afastar a ação dos sindicatos. E há outros exemplos, como o próprio Iraque, que eu estava falando, e no Haiti, após o terremoto, foi criado um sistema também de vouchers no Haiti pela USAID. Tá? Bom, no Brasil, eu queria ainda
dizer para vocês assim, eu ia trazer um vídeo para passar aqui para vocês, para a gente poder discutir algumas questões, mas depois não consegui fazer uma redução que eu queria nele, então eu simplesmente vou colocar aqui nas notas compartilhadas um link desse vídeo e que estará lá no Moodle também disponível, tá? O link para que vocês possam assistir. É um programa Roda Viva da TV Cultura e que entrevistou no período de final de 2018, no período eleitoral de educação, né? Ele entrevistou algumas pessoas para tratar da educação. E a grande questão deles era, se vocês fossem presidentes, qual é a solução que vocês dariam para a educação? E aí, mas o que me surpreendeu muito, e me deixou bastante surpreso mesmo, foi a cara dura, vamos dizer assim, da mídia, né, de quem eles convidaram. Eles não convidaram nenhum intelectual que representasse os partidos, não, eles convidaram todos pela educação, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Alfabeto, a Fundação Lehman e mais um outro professor da USP, que trabalha também com uma lógica meio parecida, e que fizeram essa discussão trazendo, e ali eu acho que eu quero disponibilizar isso para vocês, porque eu acho que ali vocês vão poder enxergar muitas do que são as políticas, qual é a agenda, afinal, né, do neoliberalismo para a educação no Brasil. Tá? Então, eu deixei ali nas notas compartilhadas. Tá? Mas a agenda neoliberal, para tratar da agenda neoliberal no Brasil, é evidente que nós temos que tratar da agenda neoliberal global. Né? Eu acho que a gente vive, talvez com maior ênfase, numa daquelas trajetórias que eu estava falando, mas, principalmente, a grande característica da educação neoliberal, ela está baseada nesse movimento, né, chamado GERM, que é o Movimento de Reforma Educacional Global. Tá? E esse movimento ele tem como princípios, olha aqui, traz como princípios, quais são os princípios do GERM? É a padronização, a descentralização e a accountability. A accountability é uma palavra que em inglês ela é uma palavra para dois sentidos. Né? Então, quando traduzimos ela para português, por vezes podemos traduzir como prestação de contas e por vezes podemos traduzir como responsabilização. Né? E tem muita relação uma coisa com a outra. Mas dependendo do contexto, aplicamos uma ou outra. Então, vejamos, a padronização tem a ver quais são as definições de principais políticas. No campo da padronização, é a prescrição de um currículo nacional e estabelecimento de padrões de qualidade. Isso foi feito no Brasil, essa loucura toda que a gente tem vivido nos últimos anos e agora já estabelecido, que começou lá com os parâmetros curriculares nacionais, depois com as diretrizes curriculares nacionais e agora recentemente com a Base Nacional Comum Curricular. Né? Essa prescrição, a partir de um currículo nacional, né, ela vai ter uma padronização que vai ser regulada como? Com a função que existem as avaliações nacionais, avaliações em larga escala. Tá? Essas avaliações nacionais são feitas para garantir que as metas sejam alcançadas, aquelas metas previstas, né? Todas as escolas devem seguir o IDEB, todas as escolas devem... Bom, então se estabelece um padrão e a avaliação vai regular isso. A descentralização também tem como definição e principal política a transferência de competência
e autoridade de governo central para níveis mais locais de gestão. E uma devolução, vamos dizer, das responsabilidades gerenciais, pedagógicas também, para diretores de escola. Isso aqui é um grande... facilmente isso convence as comunidades escolares, mas pode ser um grande engodo, porque, de fato, eles não têm autoridade, de fato, alguma para gerir a educação, com autonomia mesmo, e tampouco, né, os diretores e as escolas vão gozar dessa autonomia. As avaliações nacionais também são usadas para controlar essas autoridades, né? E as avaliações também são utilizadas para governar à distância os prestadores autônomos por meio dos princípios de gestão de resultados. Então é comum ver já estados que assinam com as escolas contratos de gestão dizendo, vocês vão, quais são as metas que vocês... Não, você tem autonomia, discuta a autonomia. Qual a autonomia? Como é que vocês querem fazer? Não, nós queremos atingir o IDEB 6, o IDEB 7, sei lá o que é. Queremos fazer um processo de avaliação com as crianças. Não interessa. Tá. Mas aí, tu tens que atingir essas metas. Se não atingir essas metas, pode ser punido, porque tu assinou um contrato de gestão com o órgão administrador, né? O que a Accountability faz, e a definição dela aqui, é de que atores educacionais são responsabilizados por suas ações, é um pouco isso que eu estou falando, e resultados por meio de algum tipo de avaliação com consequências. Por exemplo, se vocês atingirem a meta tal, vão ganhar um bônus salarial. Ou, por exemplo, a escola não vai receber o recurso tal. Então, ela pode ser tanto punitiva, como pode ser motivadora, vamos dizer, entre aspas, né? E aqui os tipos de accountability, pode ser administrativa, né? O resultado dos exames são vinculados a incentivos e sanções das escolas, isso que eu estou falando, e a accountability de mercado, que são resultados para auxiliar nas políticas de escolha, que ainda não temos tanto, mas iremos a ter, né? E promover a competição entre escolas. Tem escolas, embora a gente não veja tanto essa competição no Brasil, mas ela existe. Tem escolas que não recebem aluno com necessidades especiais, nem quer receber, mas não diz que não pode, que não recebe, porque ela não pode dizer que não recebe. Mas ela diz, não tem estrutura, não tem o profissional competente, e vai jogando para outros. Só que, vai mais de uma escola que nós tivemos aqui, conversando com diretores, nós ficamos sabendo que os exames, por exemplo, quando são aplicados, as crianças com necessidades especiais não recebem nenhum apoio dos órgãos administrativos, né? Então, as escolas que se virem, né? E aí os resultados vão sendo ruins, né, para as escolas, muitas vezes. Bom, esse é o quadro, esse germe, então, é um modelo que, parece que eu estou falando da educação em Pelotas, parece que eu estou falando da educação no Rio Grande do Sul, parece que estou falando da educação em vários lugares, né? Mas qual é essa realidade aqui? É global, ela foi elaborada, esse termo aqui, germe, ele foi elaborado pelo ministro da Educação da Finlândia. Ele que cunhou esse termo, Global Education Reform Movement. Existe um movimento global, né, de reforma educacional, com essas características aqui. Tá? Bom, então, quais são essas... Voltando aos mesmos termos, o que a gente pode identificar no Brasil como uma agenda neoliberal? Neste quadro azul aqui, tá, eu acho que a gente pode aqui identificar aspectos mais tipicamente neoliberais, né? Ou seja, as escolas não são vendidas, no Brasil não, no Chile talvez, né? Em outros lugares, no Brasil não. Mas são feitos através de quê? De parcerias público-privadas, né?
vocês vão ter, na próxima semana, vocês vão ter uma discussão mais específica sobre isso, né, das parcerias público-privadas. Como é que elas se dão? Ela pode se dar na transferência da gestão das escolas para grupos privados, grupos, muitas vezes se diz, sem fins lucrativos. Ela pode se dar pela compra de materiais didáticos, né, que pressupõem ou prometem, né, ou dizem e vendem o peixe como se fossem materiais que vão garantir a melhoria do IDEB nas escolas, né, ou através de sistemas de gestão escolar, plataformas de sistema de gestão. Isso tudo baseado no modelo que chamamos de gerencialismo, né, que pode incluir essas parcerias público-privadas, modelos de gestão, plataformas de gestão, e um sistema de avaliação muito forte. Esse sistema de avaliação, hoje no Brasil nós temos a avaliação do ensino, já estão pensando na avaliação da educação primária, então nós vamos desde a pós-graduação até o ensino infantil, a educação infantil, passamos pelo primeiro grau, Prova Brasil, Provinha, o Enem e por aí vai, né? São esses sistemas de avaliação. E por meio desse sistema de avaliação é que se busca, né, atingir a tal da accountability, ou da responsabilização, que é algo que é feito através dos resultados, né? E às vezes as consequências disso são muito grandes, né? Há registros em várias regiões de escolas que os diretores dizem: eu fui obrigado a estampar uma placa lá na escola dizendo que o meu IDEB é tal. E é uma vergonha para nós esse IDEB e tal. Então é uma situação humilhante até para os professores, muitas vezes que não recebem nenhum apoio e não tem uma carreira adequada, que não tem uma estrutura escolar adequada, etc, 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 mas que são responsabilizados, né, pelo mau desempenho das escolas. Né? Escolas que, com as estruturas que estão tendo aí, como a gente vê. Então são responsabilizados por isso. Então, muitas vezes, com essa pressão, né, o que acontece? Com essa pressão acontece uma aderência, vamos dizer assim, ou uma assimilação, né, de propostas que surgem como milagrosas, que é o caso dos temas apostilados, e que estão aqui muito vinculados com, né, as parcerias público-privadas, que são venda de materiais então, que prometem o paraíso, né, prometem chegar no IDEB da maior qualidade. Ora, faz parte dessa agenda neoliberal, né, outros elementos que não necessariamente seriam tipicamente neoliberais, como é a ideia do currículo nacional. A ideia do currículo nacional é uma ideia que pode ser muito conservadora, inclusive, neoconservadora, inclusive, né? Que é o caso da política do currículo nacional, a base nacional comum curricular. Agora, por quê? Porque sem uma base nacional comum curricular, como é que eu crio um sistema de avaliação? É muito difícil, né? O sistema de avaliação, para ele se construir num sistema e que possa permitir a criação de mercadorias, que são sistemas apostilados, que possam se converter em mercadorias vendáveis, que tenham valor de mercado, e hoje é um mercado enorme o campo educacional, né? Eu tenho que ter, então, materiais para preparar, para desenvolver esse currículo. Agora, esse currículo, então, como é que eu vou fazer um material para Amazonas, um material para o Rio Grande do Sul, um material para São Paulo? Não, tem que ser um material padronizado. Então, o sistema de avaliação parte do pressuposto do sistema padronizado, dos exames padronizados, que são aqui, ó, os exames padronizados. Então, através de um exame padronizado, de um sistema de avaliação padronizado, eu preciso de um currículo nacional. E esse currículo nacional, ele também agrega um controle sobre os livros didáticos, sobre os materiais didáticos, que agora passarão a ser exercidos, né, com base na BNCC. Eu lembro quando eu fazia minha tese de doutorado,
que eu perguntava, eu fiz lá em Belo Horizonte, a pesquisa, eu perguntava para os professores, na época eram os parâmetros curriculares, né? Eu perguntava para eles, vocês usam os parâmetros curriculares? E na sala que eu estava entrevistando ele, que era a biblioteca, na prateleira atrás dele, estava toda a coleção dos parâmetros ali. Você já leu os parâmetros? Não, nunca li. Você usa os parâmetros curriculares? Não uso. Então, para que serve essa porcaria? Desculpem a palavra. Né? Para que servia? Aí, quando começa a conversar com o professor, você usa livro didático? Eu uso, acho bom, misturo mais de um e tal, como se isso fosse uma autonomia, e ele pensa que é uma autonomia imaginada. Né? Mas o que se trata, na verdade? Não havia livros didáticos nas escolas se eles não respeitassem os parâmetros. Então, não importa os parâmetros que estão lá na prateleira, não precisa ler. Eles estão nos livros didáticos, eles estão nos materiais. Né? Então, era assim que se processava. Hoje é igual. Hoje é a BNCC, é a grande questão, é a BNCC. Né? Então, este é o ponto. Então, também, nessa forma, existem sistemas de gestão para controlar o trabalho dos professores e para controlar o que é ensinado e até como é ensinado, porque os professores são regidos pelo tempo, eles têm que cumprir os programas, eles têm que seguir regras, então eles acabam utilizando materiais didáticos prontos ou sistemas apostilados. Né? Então, essa agenda aqui, esta aqui que eu estou falando, ela tanto tem características neoliberais como tem características neoconservadoras, poderia ter, né? Mas não é isso que eu quero falar, eu estou só mostrando que elas podem ser articuladas. Então, aqui nessa placa cinza, vamos dizer assim, estão mais uma agenda mais neoconservadora. Tá? Não vou falar nisso, outro dia vocês vão poder discutir isso, né? Mas a gente já vê nas escolas a pressão da escola sem partido, a ideia de uma homogeneização cultural, e a BNCC vai estar relacionada com isso, certamente, tá? E isso tudo na verdade, um processo de empobrecimento curricular, é isso que acontece, né? E além de aspectos que estão hoje ao ponto, né, de voltar ao criacionismo nas escolas, a ideologia de gênero, né, que é contra qualquer discussão que envolva aspectos de orientação sexual ou de escolhas, etc., sei lá, né, mas questões de feminismo e muitas outras questões são muito combatidas. E daí, por exemplo, fortaleceu a ideia da educação doméstica, a educação domiciliar. Né? Bom, eu não pretendo me estender muito, mas eu preciso ainda apresentar um outro quadro para vocês, e depois a gente inicia um debate, tá? Então, o que nós estamos falando são políticas curriculares, certo? Estamos tratando disso. Educação, agenda neoliberal na verdade, uma agenda para... no fundo, estamos tratando de políticas de currículo. Né? E aqui eu queria destacar, então, que essas políticas, é difícil falar do neoliberalismo, que era o meu foco aqui, tá? É esse aqui, que tem a ver com mercado e com gerência, sem falar do neoconservadorismo do currículo como ideologia, e sem falar das redes de governança. Quando eu falo lá do germe, mostrar que é uma agenda global, e por ser global não quer dizer que ela vai ser igual em todos os lugares, ao contrário, como eu mostrei, há pelo menos 6 trajetórias diferentes por onde o neoliberalismo se desenvolveu, mas ela está muito articulada com redes de governança, né, que é um tema que até eu posso já... nós pretendemos organizar um evento no semestre que vem sobre esse tema, especificamente sobre as redes de governança, né? Mas o neoliberalismo, aqui, para sintetizar o que eu falei até agora,
ele tem essas características, quer dizer, as parcerias público-privadas, o modelo gerencialista, o sistema de avaliação, a accountability, a responsabilização, os sistemas apostilados e os sistemas de gestão gerenciais, que são ou plataformas de gestão. Nós temos no estado do Mato Grosso, por exemplo, existe uma plataforma implantada pelo SEAD, que é o Centro de Avaliação da Educação, que funciona como uma instituição privada, mas embora seja ligada à Universidade Federal de Juiz de Fora. O SEAD, eles têm um sistema em que, quando a secretaria compra e paga milhões por isso, né, o que ela está comprando? Ela não está comprando um aplicativo, ela está comprando uma senha. Uma senha para cada professor. Dependendo do número de professores, ela vai pagar X. Se for a metade, ela vai pagar X sobre 2. Né? Mas o que faz esse sistema? Esse sistema regula toda a dinâmica do processo educacional. Né? Os conteúdos, o professor não consegue avançar um conteúdo se ele não consegue avançar um conteúdo se ele não marcar lá na plataforma, no sistema de gestão, os alunos estão ok, estão suficientes nesse ponto, posso passar adiante. Ele pode passar adiante, ele vai. Senão ele não consegue passar. Né? Então, esse sistema está se implantando cada vez mais pelo país. Né? Nós temos pesquisas aqui realizadas aqui na universidade, no programa de educação, que elas estão indicando, não é, que como é que o neoliberalismo vai se construindo e vai modificando estruturalmente as escolas, muito embora a gente não enxergue muitas dessas mudanças, mas elas são profundas, porque elas vão alterando toda uma organização e toda uma estrutura, né, que modifica o trabalho, modifica o ritmo de trabalho, modifica a relação de gestão democrática ou não democrática, coletiva ou não coletiva. Né? Cada vez se fala menos em gestão democrática e a gente, evidentemente, não vai ouvir nenhum governante dizer que não implementa uma gestão democrática. Ora, a gestão democrática ela é legal, ela tem estabelecimento de ordem legal, mas as experiências democráticas que tivemos, sólidas, algumas, elas hoje são ou muito isoladas, né, mas não tem aquelas características que tiveram nos anos 80, 90, 2000. Né? Então nós temos hoje um modelo que é de difícil reversibilidade. Né? Agora, eu não vou entrar aqui no neoconservadorismo, mas nas redes de governança, porque acho que esse é o tema que eu precisava conversar com vocês. Né? A gente pode entrar em detalhes agora mais em nível de escolas, mas eu queria, antes de encerrar, dizer uma coisa. Vocês lembram, no início da minha fala, que eu falei da sexta trajetória. A sexta trajetória, que é típica em alguns lugares que se implementou as políticas neoliberais, elas são fruto de tragédias, ou climáticas, ou de conflitos armados, ou outra forma de tragédia, né? Como a atual que estamos vivendo. Eu queria dizer que nós temos que ficar muito atentos, porque a pandemia, esta pandemia, ela está fazendo com que a educação passe por mudanças que talvez sejam muito mais profundas do que estamos imaginando. Temos todo esse problema de que talvez este ano letivo seja um ano letivo com uma experiência que talvez os alunos nunca mais tenham, né? Que é de passar boa parte do ano na sua casa, com algumas atividades, dependendo do local, com atividades mais remotas, menos remotas,
com algumas atividades em casa. Bom, não sabemos até onde isso vai ainda, mas vai ter uma estrutura, está tendo uma estrutura de alteração da educação. O trabalho docente está já sendo afetado por isso, né? No sentido de que envolve a formação para tecnologias, a introdução de tecnologias com ou sem informação, e por aí vai, né? Há várias características. As escolas não têm estrutura para isso. O que está se avizinhando é que para o ano que vem o orçamento da educação já está quebrado. E às vezes a gente pensa, bom, mas por que estaria quebrado se praticamente não se gastou esse ano? Não, mas o problema é que há uma vinculação, né, entre o ano civil e a arrecadação. Então nós estamos passando por uma crise de arrecadação, nós estamos tendo que investir recursos, seja para o auxílio social, aqui não estou discutindo o caráter disso, né? Talvez tivesse ter até mais ajuda do que está tendo, mas o que importa é que muitos recursos que o Estado não estava prevendo, ele está tendo que utilizar ou na saúde, ou vai ter que usar na saúde, os municípios, os estados, ou usar para assistência social, porque o desemprego é grande, por isso, por aquilo. Então é o seguinte, a previsão que alguns especialistas estão fazendo é de que vai haver um déficit muito grande para os recursos em educação. Então vejo, introdução de novas tecnologias, novos materiais, os professores tendo que passar por processos de formação diferentes, nós não sabemos até onde essa pandemia vai, com menos recursos do que necessitaríamos e estaria previsto, cria-se todo um terreno favorável, né, um terreno fértil, vamos dizer assim, para a introdução de novas políticas de cunho gerenciais e gerencialistas. Em outra palavra, com características neoliberais, né? Há várias políticas que estão passando aí quase que todo dia, né? Privatização de empresas e coisas que a gente não consegue nem reagir, porque estamos nessa pandemia, e isso talvez ocorra com a educação. Eu queria alertar isso porque se mexer muito nas estruturas, a possibilidade de reversibilidade disso é muito grande. Então, eu queria dizer isso para vocês, e fico à disposição aqui para perguntas e questões que vocês tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, então, professor Álvaro. Acho que a gente pode continuar, então, as discussões. Eu vou ler alguns comentários, algumas perguntas, informando também que o vídeo comentado no início pelo professor sobre quem são, né, as pessoas que pensam a educação no país, né, que foi pensado os desafios nas eleições de 2018, produzido no Roda Viva, já está disponível no Moodle, tá? A Virgínia, ela coloca uma questão, uma dúvida, né, se ela compreendeu certo, o Estado passa a obrigação do ensino para o privado, é uma questão, uma dúvida um pouco afirmativa. Também questiona sobre a questão do Fundeb, como é que fica a nossa educação pública, ela vai ser privada. A Luciana faz um comentário, no Brasil esse sistema de parcerias através do oferecimento de serviços e produção de produtos para o público se mostra muito mais eficiente para sugar dinheiro público, ao mesmo tempo que se desresponsabiliza de certas responsabilidades que teria se simplesmente se transferisse a gestão, a administração das escolas para o privado, permanece faturando largamente. O Olavo também comenta sobre a ampliação das vagas das universidades para a formação de professores.
eu vou ler mais alguns e depois eu acho que pode ser, professor Álvaro, alguns comentários e a gente... Sim, pode ser, pode ser. Nessa situação que estamos, eu percebi, eu acho que em relação à sua fala sobre o trabalho remoto dos professores, né, a Michelle, então, fala que nessa situação que estamos, eu percebi que, infelizmente, os professores não estão capacitados para esse trabalho digital que vem sendo feito, estão tendo que aprender na marra. O Diego, então, comenta que cada vez que se passa os dias, mais mortes ele vê e vê um medo do futuro, também não tão distante para os professores. Futuros professores e acho que futuros professores e professores em formação. Um comentário também do Olavo com relação aos ingressos, né, no mestrado, no doutorado, com relação à falta de vaga. A Michelle também está comentando a sua fala, dando os parabéns. Eu acho que poderias falar um pouco sobre essa questão das privatizações, ensino remoto, e também mais um comentário do César, que se em relação à pandemia, ela pode acelerar as privatizações conforme os desastres mencionados. Ok, obrigado pelas questões, todas são muito instigantes e fazem a gente pensar, certamente, né, e conversar um pouco mais sobre o que estamos falando aqui. Bom, o Fundeb é realmente, eu vou começar pelo Fundeb, é uma grande questão que nós temos que estar atentos. O Fundeb tem que ser aprovado até o final do ano. Se ele não for aprovado, o Fundeb, nós perdemos uma garantia de uma fonte, de um fundo importante para a educação. Esse é um ponto, claro. Então, tem que ter. Por outro lado, nós temos aquele limite, né, de gastos em algumas áreas que foi aprovado na época do golpista Michel Temer, né, apoiado pela maioria desse governo, inclusive o atual, né, e nós já estamos vendo esse problema muito seriamente, né, já estamos. Então eu acho que vamos ter um problema de financiamento. O problema do público e do privado, no caso brasileiro, não é tanto, eu acho que não vi quem foi que perguntou, acho que foi a Virgínia, né? Eu não entendo que seja passar. Está certa a tua afirmação, quer dizer, é a ideia de passar a obrigação do ensino público para o privado, sim, mas muitas vezes é através de uma regulação do Estado, e não necessariamente passar a propriedade para o setor privado. Por isso que alguns falam, né, do ponto de vista teórico, de que a privatização no campo educacional ela é uma relação de quase mercado. Embora ela é privatização, mas ela não é a privatização propriamente dita, ou ipsis literis, né, como algo que, como ocorre em outros setores, como a venda da Petrobras, a venda de uma indústria, a venda... Não vai vender as escolas, não necessariamente. No Chile, o que ocorreu é que tem escolas públicas, tem escolas conveniadas, que são administradas privadamente, mas são públicas, e são um recurso público, e tem escolas privadas, as quais os pais que desejarem matricular seus filhos, eles receberão um voucher, um vale educação, tá? Com valor X, né? Que seria, ele escolheria qual escola ele matricularia seu filho. Agora, no nosso caso brasileiro, o que mais acontece, as parcerias público-privadas, o que elas mais têm acontecido é com a supervisão, a consultoria para os sistemas de ensino e a venda de materiais didáticos, né? E às vezes algum controle de algum projeto grande que um determinado instituto possa ter,
com as escolas, né? Mas passa também por essas plataformas de gestão, né? Que esses órgãos ficam com o controle dos dados da população toda, e tudo isso tem sobrecarregado muitos professores. Não é só a situação da pandemia, mas tem sobrecarregado muitos professores com trabalho que antes eles não faziam, não precisavam fazer, né? O trabalho remoto, por exemplo, que alguém levantou aqui a questão, realmente é uma situação que já estamos identificando. Hoje à tarde eu assisti a apresentação da pesquisa, não sei se alguns de vocês responderam, do grupo lá de gestrado da UFMG. Eles estavam fazendo uma apresentação preliminar hoje da pesquisa e mostrava que a maioria dos professores não se sente preparado para fazer esse trabalho remoto. Primeiro, que não foram formados para isso, não receberam formação. Segundo, não receberam formação agora, durante a pandemia, né? E por outro lado, estão tendo que aprender no fazer, no andar da carruagem. Mas pior que isso é que estão trabalhando como trabalham na educação presencial, sem muitas vezes compreender toda a dinâmica que implica um trabalho remoto, quer dizer, como é que vai organizar o seu ensino à distância com seus alunos do mesmo modo. Não é do mesmo modo, mas ele não necessariamente não sabe fazer. Então, isso tem mesmo muitos problemas, né? A outra questão, que eu acho que foi o Olavo que fez, né, a universidade, no caso da Faculdade de Educação, o que elas exclusivamente fazem é a formação de professores, né? Eu não sei quantos milhares de professores nós já formamos no curso de pedagogia e fizemos vários programas com o que chamavam de programa especial de formação, que era para formar professores leigos aqui da região. Foram milhares de vários municípios da região e que foram muitos professores. Todavia, há necessidade, né, evidentemente, há necessidade de um trabalho de formação continuada, né, com os professores. E as universidades, regra geral, eu posso falar pela nossa, ela sempre se colocou pronta para realizar esse trabalho. Mas, muitas vezes, nós já propusemos para a rede pública, mais de uma vez, a contrapartida da universidade, pelos campos de estágio. Quando eu era pró-reitor, eu propus uma contrapartida que era a oferta de curso de especialização para dar a formação continuada para professores. Fiz essa proposta. Eu nunca recebi resposta. Então, na verdade, os órgãos de educação, muitas vezes, têm interesse em fazer isso privadamente, né, quando as universidades públicas estão aí e fazem isso praticamente a um baixo custo, né. Então, tinha outra questão aqui, deixa eu ver se eu não passei alguma. Não, o Olavo, né, Olavo Antônio pergunta se eu acho justo muitos candidatos ficarem sem conseguir entrar, por exemplo, no nosso mestrado, acho que ele está se referindo, não é só o nosso mestrado e doutorado, por falta de vaga. Essa é uma característica dos cursos de mestrado e doutorado estrito sensu, né? Não são turmas para muitos alunos, porque não é possível fazer um trabalho de mestrado e doutorado com muitos alunos. Então, tem que ter uma capacidade de orientação. Para aumentar a capacidade de orientação, né, a CAPES tem que autorizar isso. E não só a CAPES tem que autorizar, como as universidades têm que construir as condições. Então, nós teríamos que ter mais professores, teríamos que ter melhores condições de trabalho para poder aumentar esse número de vagas. Então, é uma coisa associada com a outra, né? Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de poder ou não poder, né? Então, agora a gente teve
ótima notícia essa semana, né, de que o IFSU teve sua proposta de doutorado aprovada, então teremos mais um doutorado em educação na cidade, né, o que vai então ajudar no sentido dessa preocupação que manifestada, tá? Acho que a pergunta ao professor Álvaro com relação à pergunta do César, e tem mais algumas questões também. Se a pandemia poderá acelerar as privatizações, assim como vem ocorrendo com os desastres mencionados? Não, eu acho que sim, por isso que eu terminei a minha fala inicial com essa questão. Eu acho que sim, corremos esse risco muito fortemente. E penso que temos que estar muito atentos a isso, né? Porque há duas questões, né? Veja, nós temos, se você quando assistir o vídeo esse que eu indiquei, vocês vão ver que há discursos que aparentemente você tem que olhar com atenção e análise crítica, né? Vocês vão ver que há discursos que em princípio são muito bom, é isso mesmo, né? Por exemplo, investir na escola pública básica, né? E questionar a universidade, o ensino superior, como se o governo federal tivesse a principal responsabilidade dele com o ensino básico, e não é. A responsabilidade do ensino básico é dos municípios e dos estados. A responsabilidade do governo federal é com as universidades federais e o ensino técnico federal. Essa é a responsabilidade. Nos outros é complementar. Claro que eles têm que fazer políticas voltadas para o ensino, mas não adianta nós ficarmos opondo a universidade e a educação básica. As duas são importantes e nós temos que ter políticas para as duas. O Brasil investe pouco em educação, tanto nas universidades como na educação básica. Lá eles falam, o Brasil gasta muito com as universidades. Como gasta muito com as universidades? Nós gastamos muito menos que outros países com as universidades, gastamos muito pouco. Por isso que não tem vaga para todo mundo, né? Porque gastamos pouco. Como gastamos muito menos com a educação básica? Claro que sim, gastamos muito menos. Então tem que ter uma preocupação maior com essas duas coisas. O problema é que se os recursos faltarem, esse momento de desastre, e a pandemia para nós está sendo um desastre, né? Ela vai ser mais ainda, né? Ela não está sendo maior do que gente como nós que está em quarentena, né? Mas se fosse por alguns governantes, nós já estaríamos trabalhando, dando aula, né? E passando vírus para todo mundo. Então, essa é a situação. Eu acho que a gente tem que estar atento. Eu acho que corremos esse risco, sim, né? Eu não sei, Simone, se eu respondi todas, tu pode olhar para me ajudar? Isso, tem mais algumas que foram aparecendo. Tem uma da sala 2, tá? Nessa linha da discussão das privatizações, que é da Ângela Fernandes. Ela pergunta como seria a privatização da educação, sendo pelos materiais didáticos, e será que as aulas online vão continuar após a pandemia? Fui clara? De quem é essa? É da Ângela Fernandes. É nessa discussão sobre privatização. A dúvida dela é como é que funciona a privatização da educação, sendo pelos materiais didáticos, e ela questiona se as aulas online vão continuar após a pandemia. Depois tem mais algumas outras questões, não sei se tu queres que eu comente, dentro dessa lógica da privatização. Deixa eu falar essa questão aí. Eu acho assim, eu acho que essas plataformas é o setor da educação e da economia que mais se beneficiou
que mais está se beneficiando dessa crise, né? E acho que veio para ficar. Eu tenho a impressão que os sistemas educacionais, né, não vão usar essa educação remota como base, inicialmente não, mas acho que eles estão gostando muito do fato de que, então se faltar professor de física, nós poderemos ter, os alunos têm aula presencial, mas de física eles vão ter aula remotamente. Então acho que esse tipo de espírito vai ser utilizado para formação à distância, para formação continuada de professores, talvez. Então, eu acho que veio para ficar. Eu não sei te dizer em que dimensão, né? Mas veio para ficar. E o processo de privatização, ele é pela venda de materiais, pela venda dessas plataformas, porque, vejam, todo mundo está usando o Google Meet, por exemplo, tá? Mas o Google Meet vai estar disponível na forma que está só até setembro. Depois é pago. E outras plataformas também serão, né? O acesso vai ser mais restrito, para tu teres acesso a todos aqueles recursos que ela possibilita, né? Então tem isso. Agora, as parcerias público-privadas, elas estão ocorrendo na venda de materiais, na organização de orientação, de preparação dos professores, nas consultorias. Então, isso a gente está vendo, o sistema educacional do Rio Grande do Sul está se relacionando diretamente com as iniciativas público-privadas, né? Eu vi que tem uma pergunta aí sobre a ideia de vagas subsidiadas pelo governo. Eu, particularmente, sou contrário a isso, porque eu acho que o ProUni, por exemplo, que agora entrou em crise, né, o ProUni, o dinheiro investido no ProUni tinha que ter sido investido nas universidades públicas, que são muito mais consolidadas, muito mais perenes e que teriam tido um desenvolvimento muito maior. Eu não sou muito a favor disso, não. Acho que é uma lógica que é parecida com essa de que subsidiar, né? Tipo um vale educação. Não deixa de ser isso, né? E isso não deu muito certo em outros lugares, né? É um dinheiro que deveria estar sendo empregado, né, para aumentar a estrutura pública de educação, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma questão, eu acho que, Álvaro, da Virgínia, sobre a privatização também, sobre a oferta de serviços na escola, da manutenção precária da escola com relação à infraestrutura. Eu vou ler um pouco. Durante essa pandemia, Virgínia, né? Tá. Fiquei pensando, pois estudei na escola CIS Brasil e hoje, como ex-aluna, fico apavorada de ver a escola em estado precário de manutenção. E não é por falta de interesse da gestão, mas sim por não terem recursos. Nesse caso, poderia o Estado fazer um acordo com alguma empresa para realizar a manutenção das escolas? Tipo uma privatização de serviços que o Estado teria obrigação de manter, digo como portaria, limpeza e merendeira. Outra questão também, falando sobre dessa discussão, acho que aproveitando um pouco da discussão da privatização e da oferta de vagas para cursos de professores, eu acho que o David Nascimento coloca, professor, uma dúvida, como se encaixa nesse processo os cursos à distância que têm sido ofertados pelas universidades? Ok. Olha, Virgínia, esse tipo de terceirização que se chama, né? Como tu falas ali, manutenção de escolas e tal. A prefeitura, por exemplo, antes tinha recolhimento do lixo, a limpeza, o setor de limpeza,
setor de portarias, tudo isso, as universidades também, eram funcionários públicos, né? E o discurso era que o Estado era muito grande e que precisava reduzir o Estado e que, portanto, na lógica neoliberal, isso deveria ser... São serviços que não são essenciais, poderiam ser privatizados. Hoje em dia, esses serviços levam uma parte estúpida do orçamento das universidades, das prefeituras, que tem que pagar um horror por esses serviços que foram privatizados. Os trabalhadores que realizam esse serviço, não é eles que ganham, quem ganha são os empresários que criam essas pseudo-cooperativas ou empresas, né, e fazem o ganho disso. Quer dizer, a universidade gasta milhões com o setor de portaria por ano, gasta milhões com o setor de limpeza, gasta milhões com alimentação do RU e por aí vai, as escolas com as merendas e tal. Então, é uma solução que logo ela vem e vai atingir os professores. Porque se eu posso terceirizar certo serviço, atualmente já há uma legislação que diz, porque até então as atividades fim não podiam ser terceirizadas, atualmente já podem. Então, isso já fez com que prefeituras contratassem professores de forma terceirizada, contratando empresas, né? Academias de ginástica para dar aula de educação física, escolas de inglês para dar aula de inglês, e por aí vai, né? Então, ora, eu vou pegar o oposto, então, tá? Que é o caso da Finlândia. Não tem escola particular. Os professores é a profissão mais valorizada no país. Os professores ganham um salário muito bom. É uma profissão que mais disputada para ingresso nas universidades. Os alunos preferem ser professor do que ser médicos. Quer dizer, e não vão buscar medicina só porque é uma profissão que vai dar dinheiro e que ele vai ter um bom salário. Ele vai procurar, ele vai ter, se ele for médico, mas se ele for professor, ele também vai, né? Então, e a desigualdade entre o maior e o menor salário é 1, 2, 3, 4 vezes no máximo, entende? Então são sociedades mais igualitárias, capitalistas, não são sociedades socialistas, são capitalistas, mas são mais igualitárias. O currículo não é um currículo nacional. Não é feito exames, provas nacionais para regular os anos. Então, quer dizer, em vez disso, né, nós acabamos nos espelhando naqueles modelos que dão errado, como os Estados Unidos, que não evolui lá no PISA, a educação vai cada vez pior, no Chile, cada vez pior, e nós estamos copiando esses modelos e não outros modelos, entende? Então, eu acho que nós temos que ter um projeto de educação pública do país. E esse projeto tem que ser valorizar as escolas, valorizar os professores, né? Nós passamos, durante todo o período do Fernando Henrique Cardoso, nós passamos, que foi o período que se instalou o neoliberalismo no Brasil, principalmente, né? Nós passamos as universidades, os institutos federais, 7 anos sem nenhum aumento de orçamento, nem de salário, nem nada. 7 a 8 anos. Né? Muito bem. O que se viu depois? Durante os anos 2000, nós tivemos um investimento, como o Reúne, que alguém falou aqui, um colega, falou no Reúne, que foi um investimento. Eu vejo que teve muitos problemas no Reúne. Né? Então, agora o Reúne não foi suficiente, os recursos, porque boa parte desses recursos foram para o ProUni, ao invés de vir para as universidades públicas. Então, não dá para cobrar isso. A relação de vagas particulares e públicas, como o professor Valdemar falou no primeiro dia, ela ainda é a mesma que quando a ditadura entregou, depois de ter privatizado o ensino superior, que passou a ter 70% das vagas, até hoje ainda é 70%, mesmo com todo o Reúne. Né? Por quê? Porque o ProUni acabou incentivando muito o ensino superior privado. Né? Então, eu acho assim, ou nós temos um projeto de educação pública para o país, ou nós vamos ficar remando. Entende? É como essa ideia aí de
do distanciamento social. Se nós já tivéssemos feito o distanciamento social, como a Organização Mundial da Saúde fala, nós já estaríamos talvez retornando às atividades, a economia já estaria quase normal, como está em Portugal, Espanha, na própria Finlândia, em vários países que fizeram o controle, né? Então, nós estamos nessa vai e volta, né? Então, eu acho que a educação tem passado por esses problemas também, né? Tinha uma pergunta da educação à distância, né, do Davi. O Davi, eu acho o seguinte, existia um programa de universidade aberta do Brasil, que é a universidade como educação à distância, tá? Esse programa ele está praticamente interrompido, foi praticamente interrompido nos últimos anos. Não tem recurso e tal, então ele está com problema de continuidade, tá? Mas eles são cursos pensados para serem desenvolvidos como educação à distância. Então, eles usam o sistema Moodle, eles usam outros recursos como atividade própria para a educação à distância. Diferente do que estamos falando na educação, essa educação remota, que acabaram chamando, não deixa de ser à distância, mas que é uma educação improvisada que a gente está fazendo, né? Então, acho que isso é que tem que considerar nessa questão, né? Eu não sei se eu respondi as questões da Virgínia, desculpa, tentei, tá? Deixa eu ver a Andréia aqui, o que perguntou? Tem alguns comentários também, tá. Na sala 2, sobre essa questão dos enfrentamentos dos professores em tempo de pandemia. Eu vou ler o comentário da Tânia. Ela coloca, assim, que apenas um comentário sobre as atividades remotas. Esse momento é extremamente complicado, não só pela falta de preparo para enfrentar essa situação, mas, assim como os alunos, muitos professores também não têm condições e um espaço adequado para esse tipo de trabalho. Vejo muitos professores se esforçando muito para dar um bom retorno aos alunos, mas a realidade desses profissionais é diferente do que se espera. Tenho receio pelo que vem ainda pela frente. Acho que esse é só o início do problema. Os professores ainda vão enfrentar muita coisa após pandemia, que é um pouco também na linha do que a Andréia vem colocando sobre a possibilidade de estar participando hoje nas discussões das atividades, né, que a gente está promovendo, mas que não é para todos, né, que é um sistema desigual, né, que é excludente. E também que é o comentário da Marcele, né, que vai colocando se essa questão não vem produzindo mais igualdade na educação básica em relação às aulas remotas, né? Pensando na realidade dos alunos que não têm alimentação, fora outros problemas de moradia, sem condições de estudar, se essa educação à distância não vai produzir uma desigualdade, se não é um projeto neoliberal. Ela vem se questionando. Tem mais alguns comentários. Também um comentário da Deise sobre esse processo de uberização docente no Brasil, frente ao avanço das políticas neoconservadoras, como escola sem partido, homeschooling, mas também do grande avanço da lógica neoliberal. É também sobre a possível concretização da tese do apagão docente? Ok. Eu acho que a questão que a Andréia coloca ali eu tento concordar contigo, André. Eu acho que a questão de poder exercer cursos online, quase sempre o questionamento que a gente fez não é necessariamente se é possível ou não é possível, né? Mas quais as condições que se tem para realizar aquele trabalho, né? Então, claro, os cursos de educação à distância são diferentes dessas atividades remotas que a gente está fazendo. Então, eu tendo a concordar contigo que, atualmente,
talvez desse grupo de professores que está organizando essa atividade, talvez alguns nunca tivessem usado atividades online. Então, eu acho que é um aprendizado, eu acho que alguns gostam mais, uns se adaptam melhor, né? E outros preferem aula presencial e tal, atividades mais presenciais. Mas a possibilidade de usar recursos, vídeos, aulas online, gravados, etc., é uma coisa que vai nos acompanhar doravante. Acho que sim. E acho que não necessariamente ruim, né? Não necessariamente ruim. Tendo a concordar contigo. Eu só acho que nós temos que analisar é que nós não podemos fazer brincadeira, experimento, laboratório com a educação, né? Fazer de qualquer jeito. Então agora vamos dar aula remota de qualquer jeito nas escolas, os professores estão despreparados, não faz mal, faz igual. Com celular, sem as condições, né, que a Marcele fala ali, de muitos alunos que não têm, mesmo na universidade, muitos alunos não têm acesso à internet boa. A universidade teve que proporcionar alguns recursos aí para alguns alunos, e muitos não têm. E quando tem um equipamento em casa, né, um quarto com 6 pessoas, como se diz, tem um equipamento que tem que ser dividido entre todas as crianças, nem todo mundo tem seu próprio equipamento. Então, isso, o que nós sabemos é que o neoliberalismo, ele é gerador de desigualdade. Essa é que é a questão. E eu estou me valendo de um argumento que os 200 mais ricos dos Estados Unidos, que se reúnem sistematicamente, chegaram a essa conclusão que eu estou falando. Eles disseram, nos anos 80, a maior parte da riqueza era concentrada, tá, em 8% da população. Tá? Hoje em dia, né, essa desigualdade aumentou, né, para uma fatia muito maior. Desculpa, eu inverti o dado. Nos anos 80, era 23% da população mais rica que concentrava a maior parte da riqueza. Hoje é 8%. A conclusão que eles chegaram, publicaram isso, é que a ideia do neoliberalismo de financiarização da economia e de que a ideia de que o Estado tem que sair, se retirar das questões, ou seja, ela fracassou. Fracassou, é isso que eles dizem. Nós não podemos mais concordar com o Estado que faz... não podemos concordar com o Estado que não se preocupa com as políticas sociais. Ao contrário, o Estado vai ter que ter políticas sociais sólidas para enfrentar essa pauperização que aumentou com o neoliberalismo. A tal ponto que países como a Escócia, Holanda e outros estão discutindo a renda mínima universal. E uma renda mínima no valor de 800 euros. Cada cidadão recebe do Estado um valor de 800 euros. Isso não é paternalismo do Estado, isso é o Estado botando dinheiro no mercado. É fazer a economia girar, ninguém morrer de fome, o Estado investir menos, ter que investir menos em merenda escolar, nisso, naquilo. Não, as pessoas vão ter condições de viver. Um pouco vai por esse caminho, tá? Eu acho que a pergunta da Daisy, né, a uberização já é uma realidade em algumas cidades do Brasil. A uberização. Tem secretarias que criou até aplicativo que para saber, vai faltar um professor em tal disciplina lá, e ela tem alguns professores cadastrados no aplicativo,
e chama esse professor para dar aula quando faltar um outro professor. Sem contrato, sem garantia, sem nada. Tá? Isso já acontece. Nas escolas particulares, talvez, vai acontecer mais ainda. Né? Então, tem a ver, a uberização, ela tem a ver um pouco com essa coisa com aspectos das políticas neoconservadoras, como tu falas, né? A ideia de escola sem partido, eu poder escolher quem vai dar aula para quem, né? Como tem a ver também com o avanço dessa lógica neoliberal, claro, eu acho que sim, eu concordo. Mas ela é talvez característica mais neoliberais, né? E tem a ver, isso vai crescer com a ideia do apagão docente. Qual é a ideia do apagão docente? Não sei se todos já ouviram essa expressão. É a ideia de que faltam professores na sociedade. Nós teríamos que formar mais professores. E eu contesto essa tese porque se nós temos 2 milhões, 3 milhões de professores na rede pública, nós certamente temos 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de professores formados que não trabalham na educação. Preferem trabalhar no comércio ou em outras atividades que não na educação. Ou porque ganham mais, ou sei lá, né, por outras razões. Então nós temos, se o mercado fosse atrativo, nós teríamos, sim, mão de obra qualificada, do ponto de vista de graduada, diplomada, né, no mercado. Por que alguém não quer dar aula de matemática ou dar aula de física ou de química? Porque se ele puder, ele vai fazer engenharia química, ele vai trabalhar como pesquisador em física ou ele vai se direcionar para outras áreas, como a informática ou outras áreas, onde ele vê um mercado melhor. Ele vai estar trabalhando com coisas parecidas e não busca o mercado educacional que ele não quer. Ele tem de sair dali e trabalhar com escolas sem as menores condições estruturais, né, em comunidades com turmas enormes, todos os problemas de violência e outros que temos, né, e ganhar um salário muito baixo. Então tem gente que não quer enfrentar e não vai enfrentar isso. Por que países como a Finlândia e outros há uma grande busca da juventude pelo trabalho de professores? Porque esse trabalho tem um prestígio social muito grande, ele tem um prestígio salarial muito grande, tem uma carreira e tem uma boa formação. Todos os professores têm curso superior e mestrado, pelo menos, né? Então, isso atrai os jovens, tem uma carreira pela frente. Então, não adianta, nós vamos ficar falando, tem que ter formação, a escola tem que estar, a universidade tem que estar mais próxima da escola, então, tudo bem, a escola, a universidade está próxima, a universidade pesquisa coisas que são relevantes socialmente, tanto para as escolas como em outras áreas, né? Áreas como quaisquer outras áreas que queiram pensar, né? Acontece que para essas soluções práticas que os governantes estão querendo para a escola, mirabolantes, né? Eles acham que nós estamos distantes, porque a gente vai para lá para discutir com os professores soluções de análise crítica, né, evidentemente. Então, eu acho sim, que a tese do apagão docente, ela existe. Faltam professores de física, química e tal. Qual é a solução que o Estado está dando? Simplificação curricular, no ensino médio, por exemplo, simplificação curricular, agregando áreas para justificar a falta de professores lá na frente. Ou talvez pensar alternativas aí que eles vão pensar agora com alternativa de dessas formas de educação remota e tal. Não sei se respondi isso, mas era essa a questão.
Acho que, professor, tem mais alguma Sim. questão? Eu acredito que, para complementar a sua discussão, poderíamos, então, até um convite, né, assistir novamente a fala da professora Dalila, né, sobre o direito à educação e o trabalho remoto, algumas questões, né, sobre a produção de desigualdades, né, que é essa agenda neoliberal em educação. Também para aprofundar as discussões sobre a privatização da educação. Na semana que vem a gente vai aprofundar um pouco a relação público-privado na educação, né? Vocês têm mais alguma questão? Eu acho que, contribuindo com o debate, eu acho que a gente já pode fazer uma fala de encerramento, em virtude do horário. Tá ótimo. Pessoal, eu agradeço a tolerância e a atenção de vocês. Espero ter trazido questões que tenham auxiliado, né, nesse debate tão importante que a gente vai ter. Acho que nós teremos desafios grandes nos próximos meses, anos, e temos que estar atentos a muitas questões para defender a escola pública, para garantir uma escola pública de qualidade, socialmente referenciada, né, que atenda os interesses das diversas comunidades que temos no Brasil e a diversidade que temos, que, do meu ponto de vista, a Base Nacional Comum Curricular não vai resolver, e a gente precisaria de uma diversidade maior no campo educacional. Então, eu imagino assim que espero que tenha conseguido concatenar, articular, né, essa discussão com a realidade que temos nas escolas, né. A gente pensa que às vezes essas políticas estão muito distantes de nós, então não, mas elas estão aqui no nosso dia a dia. É quando a prefeitura faz um convênio com não sei quem, é quando articula ou distribui os recursos de uma forma ou de outra, é quando o Estado resolve retornar às aulas ou não retornar, como é que ele vai solucionar certas questões que as comunidades, né, vão necessitar o ano que vem para todas essas questões que estão envolvidas aí com a educação pública, né, e com o Enem, com todos esses processos de ingresso na universidade pública e tudo isso, que nós temos que favorecer as comunidades que sempre, historicamente, tiveram em desigualdade, né. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Eu vou estar com vocês até o final desse curso, desse programa, tá? E se puder, vou estar contribuindo com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima semana. Então, professor Álvaro, muito obrigada pelas contribuições. Lembrando que quem não assinou ainda a presença, assinala nas notas compartilhadas. Muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que na próxima semana a gente vai estar discutindo a relação público-privado na educação. A gente vai contar com a contribuição da professora Vera Peroni. Nos próximos encontros, mais adiante, diante da nossa programação, a gente vai ter a presença também do professor Luiz Dourado, para discutir a formação de professores, do professor Frederico Loureiro, para discutir a educação ambiental na formação de professores, a professora Meg Oliveira, também para discutir necropolítica, a professora Jaqueline de Jesus também para discutir as ações afirmativas. Já são algumas presenças confirmadas no nosso curso, que têm contribuído com as discussões no campo da educação e articulando o nosso debate para pensar o papel do Estado em tempos de pandemia, no cenário educacional. Acho que a gente pode encerrar. Uma boa noite para todos e todas.